Fala pessoal, professor Marcelo Soares na área para comentar então o gabarito preliminar do concurso da Universidade Federal de Rondonópolis. O gabarito saiu hoje, né, gente? Eu estava meio enrolado, mas eu vi que teve uma questão que veio divergente em relação ao nosso gabarito extraoficial, então ainda deu um jeitinho aqui de fazer esse vídeo para comentar essa questão. É a questão de número 45, tá bom? Gente, vamos lá. Questão 45 diz assim: na tipologia de competências, qual categoria refere-se ao mapeamento e à descrição para o que é desejado do ocupante do cargo, né? Então, qual é a tipologia, né? O tipo de competência, né? Isso que a banca pede, que se refere a um cargo específico, né? Pois bem, gente, como eu falei durante a correção do gabarito extraoficial, tem dezenas, sem exagero, dezenas e dezenas de classificações de competência, ou seja, temos aí diversos autores, diversos doutrinadores, então toda vez que sai uma questão sobre esse assunto, vai dar polêmica, é quase certo, por quê? Porque é um assunto bastante controverso, cada autor classifica de um jeito, beleza? Beleza, esse é o primeiro ponto. Mas qual é a classificação mais comum, a majoritária, que está em 99% dos livros? É a que divide as competências em dois tipos: competências individuais, relacionadas então a um indivíduo específico, a um cargo específico, e as competências organizacionais. Então, gente, quando a gente analisa as alternativas, qual seria o tipo de competência que se refere ao indivíduo, ao cargo específico? Seria, na minha avaliação, gabarito então competência individual. Então, meu gabarito continua achando que é B de bola. A banca incluiu aqui como gabarito, né? Alternativa C. Então, vamos aqui analisar rapidamente a doutrina. Eu trouxe aqui alguns autores, né? Para falar um pouco sobre esses dois conceitos de competência individual e competência profissional. O principal autor no Brasil sobre competência é o Joel Dutra. Por quê? Ele tem um livro só para tratar disso. O assunto de competência é tão rico, gente, tão extenso e tão controverso na doutrina, que tem esse autor, o Joel Dutra, tem um livro só para falar disso, só para falar sobre competência, sobre os diferentes conceitos. E lá nesse livro ele traz exatamente, né, as diferentes abordagens e o conceito de competência individual. Vem ver o que ele diz aqui. Sobre essa perspectiva é que vamos analisar os conceitos de competência individual. Aí ele descreve, fala, autores norte-americanos e tudo. Com essa abordagem, Perry resume o conceito de competência, e aqui ele está falando de competência individual, né? Sendo como um cluster de conhecimentos, skills e atitudes relacionados ao que afeta a maior parte de um job, papel ou responsabilidade. Gente, tirando um pouquinho do administrês, né? Botando aí de uma linguagem mais simples. O que ele está dizendo? Olha, competência. Que competência? Que tipologia? Competência individual, tá aqui, competência individual. O que é competência individual? Um cluster de conhecimentos, ou seja, um conjunto de conhecimentos. De skills, o que é skill, gente? Habilidade. Um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados à maior parte de um job, ou seja, de um cargo, de um papel, de uma responsabilidade. Então, o que o enunciado está pedindo? Ele não está pedindo aí as competências relacionadas a um cargo ou uma função. Isso, segundo Joel Dutra, é o conceito de competência individual. Gabarito, então, B de bola. Não estou inventando nada. Está aqui o livro do Joel Dutra, Competências, Conceitos e Instrumentos, página 16. Tá bom? Esse é o primeiro doutrinador. Mas é o único? Não, vamos para outro. A obra da Cristiana Duran. Tá? Essa obra aqui, deixa eu até te mostrar. Esse aqui é livro físico, né? O do Dutra é e-book. Essa obra aqui, ela fala em competência profissional? Não fala nessa tipologia aí que a banca colocou de competência profissional. Ela fala de quê? De competência individual, que é a tipologia mais presente aí em todos os livros de administração. E o que ela diz? Olha, competência individual são as combinações sinérgicas de conhecimentos, habilidades e atitudes expressas pelo desempenho profissional. Ou seja, para você desempenhar bem um cargo, o que você vai ter? Conhecimentos, habilidades e atitudes. E qual o nome disso? Qual é essa tipologia? É competência individual, não é competência profissional, é competência individual. Então, seguindo aqui também a obra da professora Cristiana Duran, página 762,
a tipologia é competência individual, não é competência profissional. Beleza, Marcelo, não estou confiante, não acredito em você, você está me enganando. Vamos para mais uma. Guia da gestão da capacitação, tá repetido aqui, né? Guia da gestão da capacitação por competências. Deixa eu só apagar aqui para ficar certinho. Esse guia aí, gente, está aqui o link, você pode disponibilizar, pode acessar aí. É um guia do governo federal, tá? E o que ele fala sobre as tipologias de competência? Ele coloca expressamente isso, tipologia de competência. A literatura sobre competências aborda diferentes alternativas para a classificação de competência. Foi o que eu falei, gente. Tem aí autor para tudo que é buraco, né? Tem autor para falar de todos os tipos. Dentre elas, destaque-se a categorização das competências em 2 níveis, individuais e organizacionais. Foi exatamente o que eu falei. Gente, tem 1 milhão, dezenas e dezenas de classificações de tipologias para competências. Mas a mais cobrada, a majoritária, que está presente em 99% dos livros de administração, é a que faz a distinção entre competências individuais e competências organizacionais. Ah, Marcelo, competência profissional? Não, gente, competência individual e competência organizacional. Quando fala em competência profissional, a maioria dos autores trata como sinônimo de competência individual. Então, ainda que a gente considere a competência profissional é igual à competência individual, ainda assim essa questão tinha que ser anulada, porque a gente teria 2 alternativas possíveis, tá bom? Então, o que ele fala aqui, ó? Qual é a tipologia? Competência individual e organizacional. Aí, no nível do indivíduo, as competências humanas ou profissionais, olha aqui, o que ele está dizendo? Competência humana é sinônimo de competência individual. Tá vendo? É que ele está tratando como sinônimo. Então, se a gente conseguir considerar essa tipologia, né? Essa tipologia, o que ia acontecer? Gabarito seria B e C. Então, a questão tinha que ser anulada. Se a gente segue a doutrina de Joel Dutra, gabarito, B de bola. Se a gente segue a doutrina de Cristiana Duran, gabarito, B de bola. Se a gente segue o guia de gestão, guia da gestão da capacitação por competências do governo federal, deixa eu apagar aqui. Qual vai ser o gabarito? Questão anulada. Por quê? Porque ele fala, olha, tem 2 tipos, competências individuais e organizacionais. No nível do indivíduo, as competências humanas ou profissionais, ou seja, ele está tratando aqui como sinônimo. Então, perceba, né? Então, segundo aqui seria anulada. E aí, vamos para mais um autor, Cecília Wittener. Ela foi o único autor que eu vi falar especificamente de competência profissional. E como ela define competência profissional? Capacidade de resolver problemas. Então perceba, o que ela chama de competência profissional não são as habilidades, conhecimentos e atitudes necessárias para o desempenho de um cargo, que é o que o enunciado está falando. Ela fala que capacidade profissional é a capacidade de resolver problemas. Então, segundo aqui a Cecília Wittener, né, a gente também não teria como gabarito competência profissional, porque o que ela diz que é competência profissional é outra coisa, não é o que o enunciado está pedindo. O que o enunciado está pedindo? As competências necessárias para o exercício de um cargo em particular. Então, gente, se a gente utilizar aqui, peguei 4 obras, né? Se a gente utilizar três obras, a resposta vai ser competência individual, B de bola. Se a gente utilizar o guia, vai ser ou individual ou profissional. Por quê? Porque são sinônimos. Então, assim, gente, minha avaliação é a mesma do gabarito extraoficial. Ou a banca considera B de bola, o gabarito, né, seguindo aí a doutrina majoritária de administração, ou ela anula a questão porque está tratando aí com 2 possibilidades de resposta, porque capacidade, né, competência individual e profissional é um sinônimo. Então, minha avaliação é que cabe sim recurso. Eu vou deixar esse arquivo disponível aí para vocês elaborarem os recursos. Gente, não copie e cola, tá? Eu não faço recurso, por quê? Porque eu já fiz antes. E o que acontece? Tem o espertinho que copia e cola o recurso. E a banca nem avalia, porque não pode copiar, não pode ter recurso igual. A banca não avalia. Então, utiliza esses trechos, faz a referência bonitinha, mas não copia e cola. Não vai, vamos fazer junto, aí copia tudo igual. Não pode, tá, gente? A banca não avalia recursos idênticos, copiados, plagiados, tá bom? Então, faz aqui a partir desse esboço, mas a minha avaliação é a mesma, gente. Competência individual. Marcelo, a banca vai reverter? Olha, gente, aí tem 2 coisas, né? Que a banca tá errada,
né? Mas, idealmente, ela nem faria questão sobre pontos tão controversos, né? Por quê? Porque você prejudica a impessoalidade do concurso, né? Não existe aí no edital do FMT, e essa é a regra, né? Indicação de referência bibliográfica. Não existe assim indicação, olha, a gente vai elaborar as questões a partir desse livro aqui. Se você não faz a indicação da referência bibliográfica, você não pode pegar um autor ali desconhecido, um autor que ninguém utiliza, que contraria todos os outros autores de administração, fazer uma questão sobre esse autor específico. Por quê? Porque você vai estar ferindo a impessoalidade, né? Você está privilegiando um candidato que leu aquele autor desconhecido em detrimento de toda uma pessoa que leu 3, 4, 5 livros de administração que seguem a doutrina majoritária. Então você não pode fazer isso, né? O idealmente não teria nem questão sobre esses pontos mais controversos. Beleza. Então, ao meu ver, a banca está errada sim, mas se vai reverter, aí é outra história. Por quê? A UFMT é exemplo do que ocorre com quase todas as bancas organizadoras, tendem a ser muito inflexíveis, né? Tendem a não gostar de dar o braço a torcer e, às vezes, de forma arbitrária mesmo, mantém erros, tá? Então, não ficaria surpreso se a banca não reverteu o gabarito, mas se eu fosse candidato, fosse concurseiro, faria, sem sombra de dúvidas, esse recurso, porque, a meu ver, a banca está errada sim, tá bom? Gente, era isso que eu tinha para falar sobre a questão 45. Alguns alunos falaram, Marcelo, as questões sobre... as questões ali que foram mais para um viés de secretariado, você acha que cabe fazer recurso? Minha avaliação é que cabe sim, tá, gente? O que eu faria nesse caso? Eu pegaria o edital, né? Falaria, olha, essa questão aqui ela está abordando conteúdo alheio, né? Aquilo que está disposto no edital. Para você deixar isso mais robusto ainda, pega lá o edital do concurso anterior que tinha um cargo de secretariado executivo. Dá uma olhada naquele conteúdo e vê se não tinha ali um tópico do edital que descreva melhor o conteúdo da questão, né? Então eu não fiz isso, tá, gente? Porque eu estava com tempo corrido e o meu foco foi realmente ajudar vocês a construírem um recurso para a questão 45, então eu não fiz isso para esse caso. Mas o que eu faria se eu fosse fazer um recurso aí para dizer que não está previsto no edital? Compararia então com o conteúdo lá do cargo de secretariado executivo. Com certeza vai ter um tópico lá no edital desse cargo que descreve melhor do que aqueles tópicos constantes no cargo de assistente de administração, né? Então a banca ali, ela fugia um pouquinho ali do conteúdo de assistente de administração, deu um viés mais para secretariado executivo. Marcelo, você acha que compensa fazer recurso nesse caso também? Acho que compensa sim. Nesse caso, gente, eu vou ser bastante sincero, a probabilidade de a banca catar é mais baixa ainda, né? As bancas, elas são realmente, não gostam de dar o braço a torcer, isso aí não é exclusividade da FMT, toda banca é assim, enjoada mesmo, mas principalmente com essa questão de fora do edital, ela vai dizer que vai procurar um tópico lá do cargo de assistente de administração para dizer que está lá dentro, que está de forma indireta, relacionada e tal, e vai mandar esse migué aí para manter o gabarito. Infelizmente faz parte do jogo, tá? Mas vamos então bater nessa questão 45, porque, a meu ver, a banca está errada assim. Espero ter ajudado, gente. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!